Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Amém ou não amém? Graças a Deus, que bom que você está aqui nesta noite, casa cheia, louvado seja o nome do Senhor, né? Que bom podemos alegrar o coração de Deus com o nosso canto, com a nossa adoração. Você que está conosco, você que é nosso visitante também, Deus te abençoe, que Deus nesta noite fale ao seu coração. Hoje temos um tema muito importante para tratar com os irmãos, uma coisa que tem acontecido em muitas famílias, certamente, é algo chamado falta de perdão. E hoje o tema que vamos trabalhar está aí na sua tela para você ver: perdão, cura e restauração dos relacionamentos familiares. Cura e restauração dos relacionamentos familiares. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo que estamos vivendo, muito se tem falado de família, e há aí famílias de todo tipo, mas eu quero abordar com você nesta noite acerca de uma família em especial, que está na palavra de Deus. Eu quero ler o texto bíblico com você, é o texto de Gênesis 33, Gênesis 33, vai estar também aí na sua tela. Eu vou ler na versão da Bíblia King James, estaremos lendo todo este capítulo. As crianças, esquecemos de falar das crianças. As crianças aí, por favor, até 11 anos, de 6 a 11, não é isso? Deus abençoe, podem ir lá, que as tias estão ali na porta, aguardando, ansiosas, Deus abençoe as nossas crianças em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso, Deus abençoe. Então, Gênesis 33, versão King James, o texto nos diz assim: erguendo os olhos, Jacó observou que Esaú vinha chegando acompanhado por seus 400 homens. Dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou à frente as servas com seus filhos, mas mais atrás Lia e seus filhos, e por último Raquel e José. E ele mesmo, passando adiante de todos, por 7 vezes prostrou-se por terra antes de abordar seu irmão. Entretanto, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou e o beijou, e os dois caíram em prantos. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, indagou: quem são estes contigo? E Jacó lhe respondeu: são os filhos com que Deus abençoou este teu criado. Então as escravas e seus filhos se aproximaram de Esaú e curvaram-se diante dele. Em seguida vieram Lia e seus filhos e da mesma forma se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e igualmente o reverenciaram. Então perguntou Esaú: e o que pretendes fazer com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ao que Jacó lhe replicou: é um presente para ti, uma maneira de encontrar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú contestou: eu tenho o suficiente, meu irmão, guarda o que é teu. Contudo Jacó instou: não, eu te suplico, se encontrei graça aos teus olhos, recebe o presente de minha mão, porquanto afrontei tua presença, como se afronta a presença de Deus, e tu me recebestes em paz. Aceita, pois, o presente que te ofereço de coração, porque Deus me favoreceu sobremodo, e eu tenho tudo do que necessito. E Jacó tanto insistiu, que Esaú aceitou o presente. Então orientou Esaú: tomemos toda a caravana e partamos, eu caminharei na frente. Todavia Jacó lhe ponderou: meu senhor sabe que as crianças são delicadas e que devo pensar nas ovelhas e vacas de leite. Se os forçarem um só dia, todo o rebanho vai morrer. Que meu senhor parta, pois, adiante de seu servo. Quanto a mim, seguirei calmamente ao passo do rebanho que tenho diante de mim, e ao passo das crianças, até chegarmos à casa de meu senhor em Seir.
Então propôs Esaú: bem, deixarei contigo ao menos uma parte dos meus homens. Mas Jacó redarguiu: por que tanta generosidade? Basta-me encontrar graça aos olhos do meu senhor. E naquele mesmo dia, Esaú retomou o seu caminho para Seir. Porém Jacó partiu para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seu rebanho. Foi por isso que o lugar passou a ser conhecido pelo nome de Sucote, abrigo de ramos. Tendo, pois, retornado de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Salém, uma cidade de Siquém, em Canaã, e acampou bem perto da cidade. Por 100 peças de prata, adquiriu dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde erguera seu acampamento. Ali erigiu um altar, que denominou El Elohe Israel. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra, meus irmãos e irmãs, ao nosso coração. Talvez você conheça essa história de Jacó e Esaú. Talvez você vai se lembrar de que eles eram irmãos gêmeos, nascidos da mesma mãe. Um nasceu logo após o outro, um nasceu agarrado no calcanhar do outro. Depois, mais tarde, um rouba o direito de primogenitura num conluio feito junto com a mãe. Quem lembra da história, né? Então, junto com sua mãe, Jacó, que tinha um nome assim por ser o enganador, então ele arma com a sua mãe, orientado pela mãe. Olha, a mãe ali dava a entender claramente que gostava mais de um do que do outro, o que não pode acontecer em nenhum lar cristão. Mas naquele momento então, aquele jovem ainda, ele toma a dianteira, orientado por sua mãe, para enganar o pai que já não enxergava mais. Então inventar mentiras e falar coisas para que ele pudesse então ser abençoado no lugar do irmão primogênito. Mas pastor, como é que pode ter primogênito se eram gêmeos? Sim, mas um nasceu primeiro do que o outro. Não tem jeito, e por direito lá na época, era o direito de Esaú a primogenitura, isto é, herdar os bens, tomar conta da família, reconhecer tudo que era deles e cuidar do irmão e cuidar da mãe no futuro. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que todas essas coisas acontecem e a família é dividida e a família ela fica realmente fracionada e aquela família fica ferida. Vocês vão lembrar então que no texto vai mostrar que eles agora têm um reencontro, e esse reencontro foi um reencontro de muita emoção. Eu não sei quantos irmãos já viram, certamente devem ter visto nos programas de televisão, alguns programas que promovem reencontros de família, ou pessoas que não se viam há muito tempo, né? Bem, na nossa família aconteceu isso há 25 anos atrás. O meu pai, naquela época, havia 45 anos, não via uma das suas irmãs, a irmã mais velha, porque ela casou-se com 13 anos de idade, no interior de Minas Gerais, e foi morar para os lados lá de Porto Velho, em Rondônia. Então a gente nunca mais teve contato, eu mesmo não conhecia, mas nós então pudemos reencontrar, e aquele reencontro foi tão emocionante, que a minha tia passou uma semana no hospital, internada, só de saber que ia ver o seu irmão. Era um negócio assim maravilhoso. Quando chegamos lá, haviam a família de 13 filhos, mais de 30 netos, não sei quantos bisnetos, todos na casa esperando a gente chegar por volta das 10 da noite, com o churrasco, olha que beleza. E foi uma festa maravilhosa. Pois bem, o reencontro de famílias é muito importante, mas este reencontro em especial tinha algo diferente, porque era um encontro de perdão, era um encontro de restauração, era um encontro que agora eles poderiam pensar: espera aí, mas depois de tanto tempo, depois de tantos anos, onde um nutria ódio pelo outro e o outro nutria medo pelo outro, olha só, se você percebeu na leitura do texto, você pode perceber que
Jacó, ele não se referiu a Esaú como irmão em nenhum momento no texto, ao contrário de Esaú, que chamou de irmão o tempo todo. Mas Jacó dizia: olha, eu sou o teu servo, tu és o meu senhor. Porque agora havia um medo no coração de Jacó muito grande, porque ele pensava: quando nós nos reencontrarmos, ele vai me matar, e com toda razão. E aquela família vivia, esse contexto de falta de perdão, de falta de amor, já há muito tempo, há muitos anos. Meus irmãos e irmãs, existe uma frase de Martin Luther King que diz o seguinte: quem é destituído do poder de perdoar, não tem o poder de amar. Muitas pessoas não têm tido o poder de perdoar, por achar que perdão é algo que você deve esquecer. Achar que perdoar é como se você tivesse um computador e você deletasse, apagasse lá da lixeira e pronto, acabou, agora tudo se fez novo. Mas nós não somos computadores. A gente até perdoa primeiro porque é uma ordenança de Jesus. A gente perdoa porque nós desejamos perdoar e Deus nos dá condições para isso. Mas talvez você mesmo já tenha experimentado situações onde você tenha perdoado alguém e aquele alguém depois voltou a fazer algo ruim com você. Naquele mesmo momento, o que acontece na sua mente? Você vai se lembrar imediatamente daquilo que passou lá atrás, porque nós não vamos esquecer, porque perdoar é decisão do coração, é preciso ter vontade de realizar isso, porque se não houver vontade, a gente não vai conseguir perdoar. É claro que tudo isso tem a ver com a graça de Deus, tem a ver com a ação do Espírito Santo, mas Deus nos dá condições de perdoar, mas somos nós que decidimos por perdoar ou por não perdoar. Então é importante nós nos lembrarmos que a família, ela é uma instituição de Deus. A família foi criada pelo Senhor, e não se engane, meus irmãos e irmãs, o inimigo ataca sem parar as famílias. Se tem algo que o inimigo tem atacado, são as nossas famílias, porque hoje em dia existem aí várias concepções familiares, todo tipo de formação, muitas delas supostamente familiares. Mas o que nós observamos ao olhar para as Escrituras é que Deus formou a família, e a formação de Deus chamada família, ela tem uma constituição única, e Deus não mudou a sua opinião até hoje, e nem mudará. Mas o que nós observamos é que Deus, Ele é o autor da família. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 2, de 22 a 24. O Senhor, então, é o maior interessado no bem-estar da sua família, da nossa família. É Deus que é o maior interessado no nosso bem-estar. Deus criou apenas um modelo familiar. Agora, é fácil relacionar-se? Com certeza que não. Relacionamento sempre foi difícil desde o Éden, não é verdade? Quando você junta duas pessoas, já vai ter problema de relacionamento, não tem jeito, porque ao juntar pessoas que devem conviver juntas em um mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, então teremos sim conflitos familiares ou conflitos relacionais. Não é incomum, meus irmãos e irmãs, acontecerem os conflitos nas famílias. Relacionar-se é muito difícil, e relacionar-se na família é mais difícil ainda. Você sabia disso? Porque na família, olha lá aqueles desenhos, na família as máscaras caem, por isso que é difícil relacionar-se. Na família você conhece, não é verdade? Você conhece seu pai, sua mãe, seus irmãos, você conhece todo mundo ali naquele conjunto familiar, você sabe os defeitos, as qualidades, você sabe o que vai no coração em algum momento, porque você já conhece. Os pais, por exemplo, às vezes os filhos nem pedem alguma coisa, eles já sabem, porque pai e mãe assim, olha para o filho vem chegando, ele já sabe que o filho quer alguma coisa.
E na maioria das vezes a mãe então já até sabe o que é, porque a convivência, a experiência. É assim a dificuldade nos relacionamentos, porque as máscaras caem, não dá para esconder nada da família. Olha que interessante, é difícil relacionar-se na família, por quê? Porque nós ficamos expostos, na família nós estamos nus, não é? Isto é, nós estamos ali desvestidos daquela aparência que muitas vezes nós queremos mostrar fora da família. Muitas vezes a gente mostra algo que nós não vivemos dentro da família, mas na família não tem jeito. Na família nós ficamos expostos, nós somos conhecidos. Na família nós somos postos à prova o tempo todo. O tempo todo você faz algo, ou alguém faz algo que você não gosta. É assim relacionamento. Ainda mais quando você convive 24 horas com aquela pessoa, então certamente você vai fazer algo que não vai agradá-lo ou agradá-la, e você vai também receber algo que não te agrada. É difícil relacionar-se. É na família que nós magoamos, é na família que nós também ferimos, é na família que às vezes até matamos. É claro que estamos falando de relacionamentos, então às vezes a gente mata os relacionamentos familiares por falta de carinho, de atenção, sabe? É na família que nós criamos barreiras. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós criamos mais barreiras do que pontes dentro da família? O que nós temos visto hoje em dia é justamente o enfraquecimento das nossas famílias. A família que nós estamos tratando aqui na Bíblia, esta família tinha problemas, sim. Eles não viveram depois relacionamentos, porque eles se afastaram. Aqueles irmãos foram cada um para um lado. Aqueles irmãos não viveram mais juntos. Depois do episódio ali, de roubar o direito da primogenitura, daquela armação toda, cada um foi para um lado e a coisa ficou difícil. Não havia mais relacionamento. Mas era o desejo de Deus restaurar aquela família. Assim como é o desejo do Senhor restaurar a nossa família. Assim como é o desejo do Senhor restaurar os relacionamentos dentro das nossas famílias. Meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos falando sobre família, porque justamente hoje nós vamos daqui a pouco poder revelar filhos de oração, família de oração. E falar de perdão é falar dos benefícios do perdão, porque o perdão, ele é o remédio mais eficaz na família. Se tem algo eficaz, é o perdão, um remédio eficaz para a família. E o primeiro benefício que eu quero compartilhar com os irmãos, está aí na sua tela, é a chamada cura interior, é o quebrantamento. Durante muitos anos, Esaú acumulou ódio no seu coração, está lá em Gênesis 27, 41, ódio contra seu irmão. Certamente, se em um tempo anterior a esse encontro que nós lemos aqui no capítulo 33, se no encontro alguma coisa lá anterior, ele tivesse se encontrado com o seu irmão em algum outro momento, talvez ele tivesse tido outra reação, porque ele tinha ódio. O texto você pode conferir depois aí na sua Bíblia, que ele mantinha ali ódio pelo seu irmão. Irmãos e irmãs, quantas famílias, quantos irmãos hoje, quantos familiares não nutrem ódio também muitas vezes contra pessoas da família. Mas é preciso observar que nesse caso, nesse episódio, houve um quebrantamento produzido pelo Espírito Santo. Não foi por nada que eles fizeram, não foi por causa dos presentes que Jacó levou para dar ao seu irmão, não. Ali foi uma ação de Deus no coração de Esaú, para que colocasse no coração dele o perdão, a compaixão, um amor muito grande, de novo, pelo seu irmão. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual é a concepção familiar que você tem, ou qual é a constituição familiar que você tenha. Eu não sei se você tem alguma coisa dentro da sua família que também está desse jeito. Talvez alguns que não se falam, alguns que não se entendem. Talvez você já não fale com um irmão, uma irmã, um parente seu há tanto tempo. Não só da família máter da sociedade, ali, mas talvez um familiar seu.
e que você se desentendeu há um tempo atrás, e que agora, de preferência, você não pode passar por ele nem na rua, porque se você passar, talvez você tenha vontade de jogar até o carro em cima. Você acha que isso não acontece com o crente? Ah, meus irmãos e irmãs, você iria se espantar se nós pudéssemos passar todos os nossos pensamentos num telão como esse, sabe? Então é importante nós pensarmos como está o nosso coração. Deus produziu uma cura, um tratamento no coração de Esaú, mas ele precisou buscar a Deus, ele precisou se deixar trabalhar por Deus. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós até temos vontade, mas não deixamos Deus trabalhar no coração. E aí o perdão não vem, e aí o quebrantamento não vem, e aí durante muito tempo a gente fica com ódio no coração. E você sabe quem realmente estava sofrendo com esse ódio? Era o próprio Esaú. Porque, irmãos e irmãs, quando a gente não perdoa, faz mal é para nós mesmos. A falta de perdão, ela faz mal para nós mesmos, e a palavra de Deus diz que se nós não perdoarmos, tampouco o nosso Deus nos perdoará as nossas ofensas. E muitas vezes nós estamos assim, deixando esse ódio criar ali no nosso coração raiz de amargura. E a Bíblia diz que a raiz de amargura, quando ela cresce, ela toma todo o corpo, igual aquelas ervas daninhas, né, que dão nas árvores. E se você deixar, ela vai matar a árvore. Ah, meu irmão e minha irmã, não deixe essas coisas matarem o seu relacionamento familiar. Peça a Deus que dê a você quebrantamento no seu coração. A segunda coisa, o segundo benefício que o perdão pode trazer para nós é a chamada reconciliação. Perdão aproxima, ódio afasta, medo afasta. Observe que um tinha ódio, o outro tinha medo. Se você ler o texto, vai ver que um tinha ódio, no caso de Esaú, e Jacó tinha medo do irmão. Tanto que quando ele vai ao encontro do irmão, ele antes de ir, coloca as mulheres primeiro, tudo ajoelhado, as crianças, e de cabeça baixa, para que o irmão pudesse olhar com misericórdia. Porque no coração dele, ele achava que o irmão iria matá-lo, quando se encontrassem. Mas o perdão, quando ele é de Deus, ele traz reconciliação. Ele aproxima. Gênesis 33, 4 nos mostra isso, o texto que nós lemos. O perdão aproxima, traz um recomeço. Um recomeço. Ah, meu irmão e minha irmã, mais uma vez, repito, né, eu não sei quantos ou quem você precisa liberar perdão ou pedir perdão. Às vezes a gente até sabe o que tem que fazer. A Bíblia diz, né, que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisto comete pecado. A gente às vezes sabe como deve proceder, mas fazer é muito mais difícil. Tomar atitude, fazer algo em detrimento da reconciliação familiar ou de qualquer outro tipo de relacionamento é muito difícil. Por isso que o perdão é um remédio eficaz. Um remédio eficaz para produzir a reconciliação. Você vai encontrar na Bíblia vários exemplos, né, de pessoas que se perdoaram e com isso houve reconciliação. Deus nos perdoou e através do sacrifício de Jesus na cruz nós fomos reconciliados com Deus. Isso quer dizer que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Lembra o que Paulo disse? Porque todos pecaram e estamos destituídos da glória de Deus. Isto é, nós não tínhamos direito nem acesso à graça de Deus, mas por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz, nós fomos reconciliados com Deus. Olha que maravilha. Deus produziu, Ele promoveu, Ele fez tudo para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. E por que agora nós não podemos também nos esforçar para nos reconciliarmos com o nosso irmão, com a nossa família, com o nosso próximo? É preciso um esforço, sim, sobrenatural, muitas vezes, para que possamos realmente acontecer aí na nossa família, na nossa vida, esta reconciliação, porque pela vontade humana, a gente não faz, não. Se dependesse de nós, talvez se vier pedindo perdão de joelho, eu ainda vou pensar. É assim que muitas vezes a gente está agindo, sabe, com aqueles que nos ofendem. Mas o perdão
traz como benefício a reconciliação. Mas também um outro benefício importante é que o perdão traz alegria no nosso coração. Traz alegria, é festa, é festa. Quando aqueles irmãos se encontraram, apesar do medo no coração de Jacó, de primeiro se ajoelhar, de primeiro ali estar 100% dedicando ali a sua submissão ao seu irmão, mas o irmão tem atitude contrária. Você se lembra? O que Esaú faz? Ao invés de ficar ali, realmente vocês estão errados, fica ajoelhado aí que eu vou pensar. Não, ele vai ao encontro, ele corre ao encontro e dá um abraço e beija, e a Bíblia diz que ambos estavam em prantos. Sabe o que é isso? É perdão, é reconciliação, é alegria que volta ao coração de Jacó e de Esaú nesse reencontro. Irmãos, o perdão traz isso para nós também, alegria no nosso coração, alegria por restaurar os relacionamentos. Deus restaurou a nossa alegria quando nos reconciliou com Ele, nos dando perdão. É por isso que nós temos a alegria do Senhor, que é a nossa força, para que nós então possamos ter esse reencontro gostoso com aquelas pessoas que antes eram muitas vezes nossos algozes. Agora não mais há medo, agora não há mais ódio, agora não há mais rancor, agora há alegria naqueles corações. Olha que maravilha. Agora eles conseguem conversar. Meus irmãos e irmãs, está faltando muito isso dentro das nossas vidas. Sabe, o perdão é uma palavrinha tão pequena, né? Mas que é um negócio tão difícil, porque o nosso coração, ele é mau. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é corrupto, e que é mau todo o desejo do nosso coração. Pastor, eu penso em algumas coisas boas também, sim. Você só pode pensar em coisas boas porque o Espírito Santo está dentro de você. Porque se não fosse a ação do Espírito de Deus, nós não faríamos ou pensaríamos nada que pudesse agradar a Deus. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou, trazendo alegria de volta aos nossos corações. Por último, mas não menos importante, o benefício que o perdão também traz é o amor restaurado. O amor restaurado. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade. O que ia acontecer com o amor? Esfriar. O amor de muitos se esfriaria. Irmãos, tem muito amor aí, tem muito coração que o amor está na geladeira já há muito tempo, sabe? Porque as coisas, a falta de perdão, a falta de comunhão, a falta de temor do Senhor, a falta de intimidade com Deus, tem feito com que a gente se afaste das pessoas. A falta de amor nos corações, mas quando nós temos o perdão, a família passa a viver em paz. Nota-se aqui que os irmãos se perdoaram, eles passam a ter condições agora de conviver até mesmo juntos, se desejassem. Mas se você observou na leitura, Jacó não chegou até lá onde Esaú foi, ele ficou um pouco antes. Eles conviveram, mas eles conviveram ainda um pouquinho distante, mas mais por causa dos bens que tinham, mais por causa do gado, de todo o rebanho, não dava realmente para ficar junto, como foi na época de Abraão e seu sobrinho Ló. Mas o fato aqui, meus irmãos, é que agora a família passou a viver o amor de novo, o amor restaurado, um amor agora recuperado pela graça de Deus, um amor aquecido de novo. Meu irmão e minha irmã, condição de poder perdoar é algo importante. Mas eu quero lembrar a você que perdoar não é uma decisão fácil não, sabe? Não é uma decisão fácil, porque a gente, quando pensa no perdão, a gente pensa que perdoar é um mandamento, e não apenas, eu não quero, eu não vou, ou eu não estou afim. Não. Jesus diz que precisamos fazer, porque Jesus coloca uma condicional: se você não fizer, tampouco o vosso Pai fará com você. E está falando do perdão de Deus. Você deseja o perdão de Deus?
Então, se você deseja o perdão de Deus, precisa urgentemente aprender a perdoar, porque é um mandamento. Perdoar é uma decisão de obediência ao Senhor, está ali. Decisão de obediência, já que Deus mandou, então eu vou obedecer ao Senhor. Famílias que conseguem perdoar, aprendem a amar e a respeitar uns aos outros. Há um ditado popular, não é, que o seu direito, ele começa quando termina o do outro, não é isso? Pois é, isso quando o amor existe, quando o perdão existe, a gente consegue então respeitar os direitos uns dos outros. Mas como igreja do Senhor, nós precisamos exercer o perdão. Famílias que perdoam, constroem pontes e não barreiras nos relacionamentos. Quantas famílias estão construindo barreiras, muros, às vezes grandes muros, muralhas nos relacionamentos. Pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Mas a Bíblia já dizia isso, que nos fins dos tempos isso iria acontecer. Mas nós, como salvos em Jesus, como servos e servas do Senhor, nós precisamos lutar contra estas coisas, porque nós temos a palavra de vida, porque nós temos Jesus no nosso coração, porque nós precisamos ser diferentes, porque se não for assim, meu irmão e minha irmã, é vã a nossa fé. Por isso, nesta noite, eu quero te encorajar a você provar desse remédio eficaz. Cura e restauração dos relacionamentos familiares. O perdão é o remédio mais eficaz para isso. Para que haja cura, precisa haver perdão. Então eu quero te encorajar nesta noite a você poder pensar onde ou a quem você precisa liberar perdão. A quem você precisa pedir perdão. Será que existe alguém assim que você precisa fazer? É algo apenas introspectivo para que você possa pensar como está a sua vida. Talvez aquela pessoa da sua família que você já não vê há muito tempo e que você saiu brigado. Não deixe para se arrepender depois, sabe? Porque depois que a pessoa parte, muita gente fica assim, eu devia ter me reconciliado, eu devia ter pedido perdão, eu não tive oportunidade. Hoje, meu amigo e meu irmão, hoje Deus te dá esta oportunidade. Então, ao chegar na sua casa e colocar a cabeça lá no seu travesseiro hoje à noite, que você possa relembrar do perdão e começar a pensar a quem você precisa consertar, com quem, para que você possa realmente ter uma vida de paz, uma vida em que você não tenha do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Perdão. Perdão é algo difícil? Sim. Mas é possível? Com certeza. Porque é Deus quem promove isso no nosso coração. Mas somos nós quem perdoamos. Deus nos dá a graça, mas quem decide perdoar somos nós. Se eu não quiser, não vou fazer. Mas se eu quiser, não só podemos perdoar, como podemos receber do Senhor a graça do perdão dele também na nossa vida. Se você perdoar, será perdoado. Essa é a lógica de Deus, e a lógica de Deus não mente. Pense nisso e conserte a sua vida primeiro diante do Senhor e depois com aqueles que você precisa, talvez, conserto. Em nome de Jesus, amém? Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família neste momento, orar para que Deus esteja dando condições para que você realmente promova o perdão no seu coração. Como eu disse, eu não sei, como está aí a sua vida familiar, quanto tempo você ainda precisa para liberar perdão ou para pedir perdão, mas isso tudo só acontece quando a gente tem um atributozinho muito importante de Deus chamado humildade. Quem não tem humildade não perdoa, pode acreditar nisso. Só quem tem esse atributo comunicável de Deus consegue perdoar. Tem que ter humildade para reconhecer que nós não somos melhores ou maiores do que o outro e que nós dependemos uns dos outros. Por isso, vamos orar nesse momento. Eu quero te dar essa oportunidade para você aí no seu lugar poder então colocar diante do Senhor aquilo que porventura esteja afligindo o seu coração. Vamos pedir ao Senhor que te dê condições de você perdoar ou ser perdoado por aqueles que nos têm ofendido. Vamos orar?
Feche os teus olhos por alguns instantes, vamos conversar com Deus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, diante de Ti, Pai, a Tua igreja, ela se encontra agora em oração. Eu sei, ó Deus, que uma das coisas mais difíceis para o ser humano é perdoar. Mas também sei, ó Deus, que quando temos o Senhor no nosso coração, através do Espírito Santo, o Senhor nos conduz ao perdão. E nós desejamos isso, ó Deus, no nosso coração. Ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, nas suas limitações, nas suas lutas pessoais, aquilo, ó Deus, que tem afligido os corações. Ó Deus, que a graça do Senhor seja manifestada em cada um, ó Deus. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Cuida, Senhor, das famílias da Tua igreja. Que cada família, ó Deus, aqui dessa igreja, as famílias dos nossos irmãos que nos visitam também, ó Deus, sejamos alvos da Tua graça. Nos ensina, Pai, a perdoar. Nos ensina, ó Deus, a honrar a Tua palavra. Mostra, Senhor, para cada um de nós aonde estamos errando e nos guia, Senhor, pelo caminho reto e eterno que é Cristo Jesus. Sonda o nosso coração, Pai, nesta noite. Faz-nos lembrar daquilo que precisamos mudar, ó Deus, e transforma-nos para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos conduza em segurança mais tarde para os nossos lares, e que, ó Deus, tudo que nós fizermos aqui ainda, através agora da revelação, ó Deus, dos pais e mães de oração, seja tudo para o louvor do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza em segurança, e que, ó Deus, ao partirmos para a nossa casa, que possamos meditar na Tua palavra, e, ó Deus, realmente reconhecer aquilo que precisa ser mudado em nós. Transforma a nossa vida, conforme o Teu querer, em nome de Jesus.